Livro de São Lucas, capítulo 13, versículo de número 10. Terceiro Evangelho do Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 13, verso 10. Quem encontrou, diz amém. Você que não trouxe Bíblia, se aproxime de alguém que está com Bíblia, que está aí com o livro sagrado, Sagradas Escrituras. Toda a igreja encontrou? Amém? Acompanhe o texto, vamos ler a palavra do Senhor. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Quanto tempo? Quanto tempo, igreja? E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si, e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Agora pule para o versículo número 16. Chama a atenção da igreja. Versículo 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Amém? Só até aqui. Pode se assentar, glorificando aquele que é digno de honra, glória e exaltação nessa noite. Eu peço alguns minutos da sua atenção para que eu venha destrinchar isso daqui, e para que a tua mente venha se abrir nessa noite, para que você venha sair daqui diferente, não como entrou, mas transformado na presença do Senhor. Jesus, nós sabemos que era o Filho de Deus, profetizado por Isaías, o profeta messiânico, há 700 anos atrás, antes de Jesus nascer. Nós percebemos aqui, se você for mapear os milagres que Jesus fez, vai ter mais ou menos cerca de 35 a 37 milagres diferentes que Jesus fez. De 35 a 37 milagres diferentes. Pastor, e quais foram esses milagres? Jesus curou todo tipo de doença, de enfermidade, expulsava demônio, ressurreição, mudava o padrão da natureza. E Jesus, ele fez vários milagres que o apóstolo João, ou o discípulo João, por alguns assim conhecerem, vai escrever acerca de uma coisa. Se for colocar num livro, numa Bíblia, todos os milagres que Jesus fez, não caberia. Não tem como expressar grandes milagres que Jesus fez. Se fosse contar, eu perderia as contas de quantos milagres, curas que Jesus fez enquanto ele estava vivo. 3 anos e meio, e o seu ministério foi extraordinário. Amém? Eu quero pregar aqui não para pessoas sábias, eu quero pregar aqui para pessoas loucas. O glória aumentou, né? Tem muita gente doida aqui nessa noite. Porque o que eu vou pregar aqui hoje não é para quem é certo. O que eu vou pregar aqui hoje não é para quem acredita muito na física. Porque a ciência e a física é tudo comprovado. A ciência é estudo de comprovação. Mas é a fé, o sobrenatural de Deus, tem como explicar? Tem como entender? Estudando alguns milagres que Jesus fez, algumas coisas extraordinárias que Jesus teve aqui passando. Pastor, por que o senhor está querendo falar de curas? Porque há muitas enfermidades espalhadas por aí, e nós sabemos que o nosso Jesus pode curar qualquer coisa, ou melhor, ou melhorar mais, Ele pode curar todas as coisas. Amém? A primeira cura da Bíblia é uma cura extraordinária. A primeira cura da Bíblia foi como patriarca da Bíblia, lá em Gênesis. Foi a primeira realização de milagre e cura. Alguém sabe quem foi ou qual foi a primeira cura da Bíblia? Não é a primeira
cura de Jesus, a primeira cura da Bíblia. Alguém sabe? Alguém lembra? Eu lembro que foi um patriarca. E ele é um dos pais, um dos pilares. Alguém sabe? Vou adiantar aqui. Primeira cura foi Abraão. Um rei chamado Abimeleque. Abraão estava na terra de Gerar, peregrinando naquela terra. Abraão mente, fala que é sua irmã Sara, só que nós sabemos que era sua esposa. Abimeleque, pois a Bíblia diz que ela era formosa, bonita. Pensa, irmão, a mulher tinha mais de 70 anos, a mulher era linda, formosa, à vista, chamava atenção. Derrama a unção de Sara sobre as mulheres nessa noite, amém, Jesus? É, mano? Mulher bela, bonita, chamava atenção. E a Bíblia diz que Abimeleque olhou e tomou Sara para si. E a Bíblia diz que em sonho Deus fala com Abimeleque. Deus falou assim: Abimeleque, essa mulher que está contigo não é tua. E se você não devolver a mulher que não é tua, destruirei tudo que é teu, todos os seus bens e toda a tua casa. Abimeleque acorda de madrugada, apavorado, com temor de Deus, reúne os seus servos e vai procurar Abraão. Abraão encontra com Abimeleque e ele fala: por que sobreveio tal maldição? Tamanha era o poder de Deus, tamanha era a fé daquele homem. E o que eu entendo? Eu entendo que quando nós somos escolhidos do Senhor, Deus zela de nós, Deus cuida da gente. Aquilo que eu não posso fazer, o nosso Deus ele pode realizar. A Bíblia vai dizer que Abraão, por causa que Abimeleque tomou algo que não pertencia a ele, Deus colocou uma maldição na vida de Abimeleque. E que maldição é essa? Ninguém gerava, ninguém dava filhos. A esposa de Abimeleque não gerava, as servas de Abimeleque não geravam, toda a terra ficou contaminada. E Abraão vai orar. Só que antes de Abraão orar, Abimeleque, como resposta, ele entrega a sua esposa, devolve a sua esposa, melhor dizendo assim, entrega bens financeiros, entrega servos, entrega gado, como recompensa, como uma forma de expressar: me perdoa, desculpa por aquilo que eu fiz contra você. Olha como é grande o nosso Deus, olha como é o zelo do nosso Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Abraão vai orar. E Abraão ora, Abraão joelha e vai orar por Abimeleque. E Deus cerra a madre da sua esposa e cerra a madre de todas as servas e todas as mulheres que habitavam naquela terra. Tamanho foi o milagre do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer assim: a oração de um pode muito em seus efeitos. Agora vamos lá. O que é oração de um justo? É alguém que teme a Deus, é alguém que se isola do mundo e se conecta com Deus, é alguém que não perde tempo com as coisas do mundo, é alguém que ora mais, é alguém que preza mais a presença do Senhor, é alguém que chega no culto, pode estar desanimado, pode estar angustiado, mas ele glorifica, ele exalta, ele dá lugar para Deus operar, ele deixa o Espírito Santo falar com ele. É alguém que se preserva com o Senhor, é alguém que se dedica à casa do Senhor, é alguém que ora, que tem conexão com Deus, que tem intimidade, é alguém que Deus conhece. Não é a oração de qualquer pessoa, é a oração de um justo. Eu quero dar um exemplo para você. Abraão era justo, Abraão era o pai da fé. Abraão foi tentado, foi provado por Deus. Abraão é nosso pai da fé. E isso foi imputado em justiça, foi chamado de amigo de Deus. Abraão orava e Deus realizava. Abraão falava e Deus fazia. Outro exemplo de um servo justo do Senhor, Elias. Não vai chover em Israel 3 anos e meio, conforme a palavra do profeta, não choveu em Israel. Era um homem como eu e você. Mas a fé vai além da física, a fé vai além da ciência. A fé e a oração e a intimidade com Deus é para gente que não é normal. Imagina você orar, a pessoa tem uma doença, ela vai morrer, e Deus muda a história daquela pessoa. O médico falou: você vai morrer,
pela ciência, pelo aquele que eu conheço, essa pessoa não tem jeito mais, vai morrer daqui a alguns dias, e você ora, e Deus acrescenta anos de vida pela pessoa. Imagina a oração do justo. Certa vez, Miriam, por inveja, queria almejar um cargo que não era dela, falou contra o seu irmão, reuniu Arão, falou mal, e o que a Bíblia diz? Ficou leprosa. Primeira lepra da Bíblia foi Miriam. Quem colocou a lepra em Miriam? Deus. Por rebeldia, por desobediência, por querer algo que não era dela, por querer uma intimidade que não era dela. Seu irmão, Deus escolheu ele, Moisés. Arão ficou apavorado, Arão ficou desesperado. Arão chegou a Moisés: pelo amor de Deus, ore pela nossa irmã, para que ela viva. Lepra tem cura? Lepra é uma enfermidade ou é uma doença? Lepra é uma enfermidade ou é uma doença? Qual é a diferença entre doença e enfermidade? Se você não sabe, você vai aprender hoje. Qual a diferença? Doença e enfermidade. Pastor, tem diferença? Tem. Vamos simplificar? Doença é algo carnal. Enfermidade é algo espiritual. Quando você vai no médico, vai fazer exame, o médico trabalha sem fazer exame, o médico dá diagnóstico sem fazer exame, o médico faz cirurgia sem fazer exame, ele precisa de exame. E quando você chega lá, faz exame e o exame não dá nada. Como que o médico vai diagnosticar você? O que o médico vai falar que você tem? Porque tem coisa que nós chegamos no médico, faz exame, faz ultrassom, faz tomografia, faz ressonância, não aparece nada. Pastor, por quê? O que é isso? É algo espiritual, é algo maligno. Aí só Deus para ver o que é. Alguém que conhece alguém ou já fez exame que nunca deu nada, mas você sente dor, você sente desconforto, mas você faz exame, faz tudo e não dá nada. É algo espiritual. Isso chama enfermidade. Doença é algo patológico, doença é algo físico, é algo carnal. Enfermidade é algo espiritual, que envolve o corpo e a mente. Está entendendo, igreja? Aí, Moisés vai dizer, poderia muito bem dizer: Arão, por que você não ora? Deus ia ouvir Arão? Não. Moisés vai orar: Senhor, cure ela. Cura ela, Senhor. E o que acontece? Deus vai lá e cura, porque Moisés era justo, Moisés era íntegro, Moisés era manso, Moisés era fiel à casa do Senhor, Moisés era justo, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É alguém que tem guardado intimidade com o Senhor. Não é porque a oração que Deus escuta, meu irmão. Se fosse assim era fácil. Qualquer um que estivesse doente, eu vou orar. E quando você ora, ninguém é curado. Porque está faltando intimidade com Deus, está faltando relacionamento com Deus. Quando Dorcas morre, muitas pessoas oraram para ela, mas ela continuava morta. O que disseram? Vamos chamar, tem alguém, será que tem algum discípulo aqui perto? Opa, tem Pedro. Pedro está perto daqui. Vamos chamar Pedro. Chamou Pedro. Pedro chega, Pedro sobe ao quarto alto, Pedro ajoelha, dobra o joelho e a mulher é ressuscitada. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um escolhido, a oração de quem tem intimidade, a oração de quem Deus conhece, a oração de quem tem reserva com Deus pode em seus efeitos. E algo que me espanta, que Isaías, Deus falou com ele: vai lá no rei. Tem um rei que está doente, e a doença era para a morte, como nós estamos falando aqui, rei Ezequias. Ele vira para o rosto e ele faz uma oração. Isaías chegou: vai morrer. A doença que chegou até você, você vai para o sepulcro, você vai morrer. Virou as costas, passou o recado e foi embora. Não bateu papo, tomou um cafezinho. Vai mostrar que tem uma oferta aí, um dízimo? Não. Falou que Deus tinha que falar, virou as costas, o profeta foi embora. O rei estava tão doente que não conseguia nem ajoelhar para orar.
O rei não conseguiu orar de joelho, o rei não conseguiu orar em pé. O rei ora deitado. Vira o rosto para a parede e faz uma oração. Que oração é essa? Senhor, lembra daquilo que eu fiz. Lembra dos meus feitos, Senhor. E se você for estudar rei Ezequias, foi um dos poucos reis que foi fiel ao Senhor. Deus lembrou dos feitos de Ezequias. E Deus falou assim: Isaías estava no meio do palácio. Creio eu, conjecturando aqui, Isaías pensou: será que já morreu, Senhor? Vou ter que fazer o velório, o culto fúnebre já vai acontecer. O que eu falei agora, Deus já agiu, foi rápido. E Deus falou assim: volta, porque o meu servo se arrependeu e lembrou-se de mim. Será que você poderia bater no peito e falar: Senhor, lembra dos meus feitos? Quais são os seus feitos diante do Senhor? Será que você pode bater no peito e falar assim: se você estiver doente, você cai numa cama e você virar o rosto e falar: Senhor, lembra daquilo que eu fiz na tua obra. Lembra da grandiosidade, lembra do que eu preguei, lembra do que eu fiz, lembra das minhas orações, lembra de quantas das vezes eu jejuei, lembra de quantas das vezes eu orei pelas pessoas e o Senhor curou, e o Senhor fez através de mim. Será que nós temos capacidade de bater no peito e Deus lembrar de coisas grandes que nós fizemos em nome dele? Será que nós temos essa capacidade, essa reserva com Deus? É algo a se pensar nessa noite. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Eu estou sentindo a graça do Senhor aqui. Olha aqui, irmão. Teve um rapaz que estava trabalhando demais. Quem que trabalha muito? De dia e de noite, às vezes precisa pagar muita conta. O homem pegou um machado emprestado. Estava martelando, estava cortando madeira. O machado era dele? Era emprestado. E machado naquele tempo era caro. Pegou um machado emprestado, um amigo foi trabalhar para pagar as contas. Está lá martelando o machado, o cabo do machado voou, soltou, caiu aonde? Caiu no rio. E agora? O homem ficou horrorizado. O homem falou assim: acabou todas as minhas esperanças, o machado é emprestado. E agora? O homem está lá chorando. O homem está lá se esperneando. Um homem de Deus estava passando. Um homem de quem? Estava passando o homem de Deus. Falou assim: homem, o que é isso que está chorando? Estava trabalhando, o cabo do machado voou, caiu no rio. O homem de Deus chegou aonde está? Ele pensou: quer saber por quê? Vai fazer o machado voar? Vai fazer o machado voltar? O homem de Deus pergunta: aonde está o machado? Aonde caiu? Ele falou assim: lá no rio. Aponta para onde? Aponta a direção. Ele falou assim: ali no meio. Ele pega um pedaço de árvore, uma árvore. Ele pega um pedaço de pau de madeira, o que você entender, da forma que você compreende o seu intelecto, lança no rio, e o machado flutua. Quem era esse homem? Quem era esse profeta? Quem era esse homem de Deus que tinha intimidade com Deus ao ponto da água, das placas tectônicas se transformar em isopor e a água subir o machado ao ponto do machado flutuar? Esse homem era Eliseu, o homem que tinha conexão, que tinha intimidade com Deus. Olha o tamanho de alguém que representa Deus. Sabe como que Eliseu era chamado? O homem de Deus, o santo de Deus, porque ele tinha intimidade. Ele falava com Deus e Deus respondia. Irmão, isso aqui fala para quem não é crente. Você é doido? O machado, a água, o negócio flutuou. Rapaz, você está doido? Que droga que é essa que você está tomando? O que eu estou tomando, você está tomando mais forte que eu. Que loucura é essa? As coisas de Deus tem como explicar, irmão? Eu conheço pessoas que não tinham cura, foi curado. Eu conheço pessoas que passou pelo médico, mas não vai andar. Vai morrer sim. E o homem de Deus orou, e Deus fez aquela pessoa andar. E Jesus, ele andou sobre as águas. Quem tem poder para andar sobre as águas? Ele mudou a atmosfera humana, a natureza, irmão. E Jesus falou assim: a tempestade ia naufragar o barco. Jesus falou assim: acalma a tempestade. E a tempestade acalmou. E disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que
eu quero ter esse poder também, eu quero ter essa autoridade também de pôr a mão em alguém doente, enfermo e ser curado. Isso é para quem tem intimidade com Deus. Isso é para quem quer Jesus na sua vida. E não só Jesus quando você quer, tá? Porque tem gente que vem no culto, procura Deus e quando Deus faz, vai embora. Não, você quer para continuar. Eu não quero só a bênção, eu quero o dom da bênção. Eu quero relacionamento com o dom da bênção. Eu quero viver para Ele. Eu quero ter Ele comigo todo dia, toda hora, todo momento. Aí sim, farás milagres, prodígios. O que me espanta nesse texto que nós acabamos de ler, essa cura aqui é a cura que não tem repetição. A mulher andava encurvada. Quanto tempo? Quantos anos que ela ficou? 18 anos. Pensa, uma mulher de 18 anos encurvada, andava assim. Sabe o que o diabo faz? A gente olhar para baixo. Quando a pessoa só olha para baixo, ela não vê a glória de Deus. A glória de Deus está embaixo ou está em cima? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. O socorro vem do alto. Colossenses, Paulo vai dizer: olhai para o alto, olhai para as coisas do alto, olhai para o céu, porque é lá que estão as grandezas de Deus. E aquela mulher só olhava para baixo. O mal estava dentro daquela mulher, só fazia aquela mulher olhar para baixo. E Jesus viu um espírito de enfermidade dentro dela. Aqui eu quero falar para você duas coisas. Aqui tem demônio e enfermidade. A enfermidade vem com o demônio. Se o demônio sai, a enfermidade sai. Quero dar exemplos da Bíblia, dentro da Bíblia, com histórias. Você vai aprender muito hoje, que era só demônio, outros era só doença, outros era demônio e enfermidade. Porque doença é algo que já vem geneticamente. 18 anos aquela mulher andava curvada. E não, a Bíblia diz que ela não podia endireitar. O diabo não permitia ela ficar de pé. Sabe que o diabo quer que você anda? Encurvado, arrastado, olhando para baixo, te humilhando. Você não pertence a Deus. Você não pode endireitar. Você não pode olhar para o céu. Você tem que olhar para baixo. É isso que o diabo quer: nos envergonhar, deixar a gente arrastando, se humilhando na presença dele. Mas Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Deus veio para curar os enfermos. Deus veio para curar os doentes. Deus veio para os necessitados. E a Bíblia diz que ele falou assim: mulher, livre está tua enfermidade. E automaticamente aquela mulher se endireitou. Outra coisa que eu quero que você aprenda hoje: essa mulher, Deus falou para essa mulher: livre está a sua enfermidade. Aqui Deus curou só a enfermidade dela. Você vai entender que tem pessoas que passou por Jesus, Deus só não curou a enfermidade, Deus curou a doença, Deus curou a enfermidade e Deus salvou aquela pessoa, trouxe uma transformação. Você vai entender isso. Essa mulher que só foi curada da sua enfermidade. Se você tivesse o poder de escolher, você queria ser curado só da sua enfermidade? Ou você queria ser curado da sua enfermidade e ser transformado por Deus? Fala. Uma ou duas coisas? Melhor duas do que uma, né? Aqui Deus falou: curado está a sua enfermidade. Não foi isso que Jesus disse? Não foi isso que Jesus disse? Curado está a sua enfermidade. Não é isso? Algumas curas aqui, irmãos. Existe uma cura da Bíblia que são duas etapas. Um cego estava passando, Betsaida. Chamaram, pegaram o cego, arrastou o cego para Jesus. Jesus cura esse cego. E sabe o que Jesus fez? Não se espante. Jesus cuspiu no olho do cego. Ele cuspiu no olho do cego. Ah, pastor, que nojo. Que isso? Jesus fez isso. E Jesus, ele vai usar coisas. Ele não faz. Ele poderia muito bem só colocar a mão, sim ou não? Mas não. Ele cuspiu. O que você está vendo? Estou vendo uma árvore. Aí Jesus falou assim: você está vendo uma árvore? Eu vou aprender algo com isso aqui. Primeira coisa: tem gente que tem fé, mas
mas não tem obra. Tem gente que tem fé, que acredita, mas não tem discernimento espiritual. Precisa de mais tempo, precisa melhorar mais, precisa se entregar mais. Tem gente que vem no culto, recebe a bênção e vai embora. Por quê? Porque não tem compromisso com Deus, não quer relacionamento com o Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus colocou a mão de novo. Outra vez Jesus põe a mão diretamente nos olhos do cego. E automaticamente ele começou a ver perfeitamente. Primeira vez Deus cuspiu. O que vê? Árvore. Segunda vez ele vê perfeitamente. Com o tempo a gente vai aprendendo as coisas de Deus. Com o tempo a gente vai amadurecendo. Isso daqui, porque pastor, a única cura que teve 2 etapas foi essa. Na Bíblia sim. Porque todas as curas e milagres que Jesus fazia, ele queria ensinar alguma coisa. Não é simplesmente só ser curado, não é simplesmente só ser liberto, não é simplesmente só ser restaurado. Amém? Amém. Você tem que ser transformado pelo Senhor. E outra coisa que me chama a atenção, nosso irmão Luiz, ele falou, lembra daquele cego que o senhor falou aqui? Jesus cuspiu na terra, fez ali um barro, colocou no olho do cego, vai no tanque de Siloé e se lava. Sabe o que significa o tanque de Siloé? O tanque de Siloé significa o enviado. E Jesus usou 2 matérias da terra, da natureza. Primeiro ele usou a terra. Nós somos criados do quê? Nós somos criados do quê? Qual matéria? Pó da terra. E ele fez uma saliva. Saliva se faz com o quê? Com guspe? E o que tem no guspe? Água. Qual a matéria? Pastor, com guspe. Mas o seu guspe tem o quê? Água. Ele usou a matéria da terra e a matéria da água. Ele está dizendo: o homem que eu fiz, eu tenho poder para curar. Aquilo que eu fiz, eu tenho poder para restaurar. Aquilo que eu fiz, eu tenho poder para transformar a sua vida. E o enviado sou eu. Deus estava dando um recado: vai no tanque de Siloé, lava o rosto. E quando ele lavou o rosto, ele foi o quê? Ele começou a enxergar. Todo milagre que Jesus fazia, ele ensinava alguma coisa. Todo milagre. Alguém lembra aqui do episódio da mulher cananeia? Ou Ciro Felícia? A mulher cananeia estava com a sua filha endemoniada. Se você for pegar cananeia, significa mulher pagã. Os cananeus adoravam a Deus. Cananeu adorava a Deus. Cananeu glorificava o Senhor. Aquela mulher estava endemoniada. Algum médico poderia ajudar ela? Pensa, você leva a sua filha endemoniada no médico, ele vai fazer o quê? Médico, ele vai tratar de demônio? Ele vai tratar de enfermidade? O médico vai tratar de enfermidade? O médico vai tratar de doença? Se a sua filha estiver doente, ele vai fazer um exame para ser: a sua filha está doente, precisa desse remédio, desse medicamento. Sua filha precisa fazer esse tratamento aqui. Aí ela vai ser curada. É assim? Aquela mulher foi em todos os lugares, mas ela ouviu falar de Jesus. Olha o tamanho que foi Jesus. Mulher cananeia ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher foi lá, atravessou tudo aquilo, pegou, sei lá o que era naquele tempo, não tinha carro, não tinha avião, pegou os meios de transporte daquele tempo, naquela época, e foi até Jesus. Correu atrás de Jesus e chegou lá. E Jesus fez o quê? Senhor, a minha filha está endemoniada, cure ela. E Jesus fez o quê? Pastor, Jesus curou ela. Foi assim que Jesus fez? Não. Jesus continuou andando. Em outras palavras, Jesus nem deu crédito para ela. Pastor, Jesus fez isso? Não fez. Ele estava andando, a mulher rogando. Ele andando, a mulher clamando. E os discípulos: mestre, despega essa mulher. Essa mulher está gritando aí. Manda ela embora. Tem gente que vem no culto, não é curado. O que a pessoa faz? Esse culto não é bom. Essa igreja não é para mim. Esse Deus não cura. Esse Deus não salva. Vou procurar outro Deus. Vou procurar aquilo que faz o que eu quero. Assim não é? Aí se nos mostra a gente tem existência. Aquele que
perseverar até o fim. Será o quê? O que é perseverar? Insistir, não desistir, não mudar de rumo, não mudar de pensamento, não mudar de conduta, continuar, perseverar, ter esperança. E aquela mulher desistiu, igreja? Jesus continuou andando. Aí aquela mulher fala: Senhor, cura minha filha. Ela Bíblia diz que ela começou, ela ajoelha e roga. Ela clamou, ela ajoelhou, ela se humilhou. Aí já que Jesus fala: mulher, eu vim para a casa de Israel. Você nem de Israel você é. Você não é judeia, você não é hebreia, você é cananeia. Que tem eu contigo, mulher? Vai embora. E aquela mulher levanta. Penso eu, o inimigo falou na mente dela: vai embora, desiste. E aquela mulher olhou para a filha e falou assim: eu vou atrás de Jesus, eu não vou desistir, eu não vou sair daqui enquanto não conquistar a minha bênção, a minha vitória. E Jesus estava andando, e aquela mulher insistiu de novo, mais uma vez, ela insistindo, querendo a cura da filha. E Jesus falou assim: mulher, o pão que eu vim dar é para os filhos que comem na mesa, não vim dar para os cachorros. É isso que é escandalizar, né? Em outras palavras, ele falou assim: mulher, o pão que eu tenho não é para você, é para o povo de Israel. Você não tem parte comigo agora, não agora, é depois. Não é isso? Aí o que aquela mulher fez? Senhor, até as migalhas que caem no chão, os cachorros comem. Aquela mulher falou assim: Senhor, eu quero só um pedacinho do pão, porque só uma migalha que o Senhor me der, eu sei que a minha filha será curada. E falou assim: mulher, por causa da tua palavra, grande é a sua fé, a sua filha será curada. Quando você voltar, ela não sai endemoniada mais. Por causa da insistência daquela mulher, por causa da fé daquela mulher, ela conquistou a cura da sua filha. E era o que, pastor? Ela estava doente? Ela estava enferma? Era demônio? Era demônio. Demônio só sai em nome de quem? Demônio pode expulsar demônio? Pastor, mas os fariseus falavam que Jesus expulsava demônio por Bezebu. Jesus expulsava demônio porque ele era o pai dos demônios. Irmão, se Jesus foi chamado de pai do demônio, você vai ser chamado de quê? Se Jesus foi crucificado, você acha que vai bater nas suas costas? Nossa, a igreja tá top lá, né? Vi lá, que bênção, milagre. Fala de você nas costas. Que pastor ali, não sei não. Que povo ali que a irmã que orou ali, não sei não, hein? Será que está com Deus mesmo? Será que não era espírito maligno? Na sua frente fala: que bênção, Deus continua te usando, Deus é contigo. Eu vejo que tu é mulher de oração, mas nas suas costas você não sabe o que aquela pessoa fala de você, sabe? Se Jesus foi maltratado, se Jesus foi chamado de demônio, quem somos nós diante de Jesus? Quem é você diante de Jesus? Diante da grandeza dele? Quem é você? Não é assim? E havia um texto bíblico que havia um endemoniado. E aquele endemoniado fazia com que aquela pessoa fosse cega e fosse muda. Trouxeram o endemoniado para Jesus, preste atenção. E aquele endemoniado era cego, aquela pessoa era cega e muda. Chegaram e levaram para Jesus. Jesus, nós não conseguimos expulsar. E Jesus ficou furioso. Como assim eu dei poder e autoridade para os meus discípulos? Ele não expulsa nada. Imagina Jesus colocar uma responsabilidade em você e você não conseguir executar aquela responsabilidade. Imagina Jesus colocar uma missão para você e você não consegue executar a missão. Aí, igreja, vamos acompanhar esse aqui? Esse aqui eu quero acompanhar. Esse aqui está em Marcos. Vamos abrir aqui.
Marcos 9. Acompanhar só isso daqui. Marcos 9, 14. Você está em Lucas, só voltar para Marcos. Isso daqui eu quero que você entenda. Amém? Vamos ler aqui Marcos 9, leia a partir do 20. Para a gente abreviar aqui, em nome de Jesus. Marcos 9, 20. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumado, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse: desde a. E perguntou ao pai: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância. 22. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amém? Não puderam expulsar aquele demônio, aquele jovem lunático, que tinha um espírito que deixava ele surdo e mudo. Ele caiu no fogo, ele estava no trabalho danado com seu pai, e o seu pai chamou os discípulos. Eles conseguiram expulsar? Não. E Jesus falou assim: esse mal não sai você por oração e jejum. E quando Jesus repreende o espírito imundo que deixava aquele jovem surdo, mudo e cego, a Bíblia diz que quando aquele espírito sai dele, aquele jovem via e falava. Via e falava. O que deixava aquele jovem cego? O que deixava aquele jovem cego? Fala, igreja. Quem? Demônio. Quem que deixava aquele jovem surdo? Não, pastor, aquele homem tinha uma doença. Era doença? Não. Espírito de enfermidade. E Jesus vai tratar isso como espírito de enfermidade. Tem muita gente que está enferma, que acha que está doente, mas na verdade ela está com enfermidade. Existe um mal na vida dela que está deixando aquela pessoa doente. E quando aquele mal sai, a enfermidade sai também a enfermidade e a doença. Pastor, como que eu vou saber se a pessoa só está doente? Vou dar um exemplo rápido para você aqui na Bíblia. Lepra tem cura? Lepra tem cura? Tem? Lepra é o quê? É demônio? Não. Lepra é o quê? Doença. Quantos leprosos Jesus curou? Vários, né? Mas tem uma passagem que curou quantos de uma vez? Os leprosos tinham demônio? Os leprosos tinham enfermidade? Não. Lepra é o quê? Doença. E Jesus falou o quê? Curou os 10? Então Jesus cura doença. Quem que lembra do homem das mãos mirradas? Mão mirrada é o quê? É uma enfermidade? Aquele homem tinha demônio? Não. Aquele homem tinha uma doença. E Jesus falou: mostra tua mão. E automaticamente a mão daquele homem foi. A mão do homem foi o quê? O cego de nascença, que eu falei aqui, que Jesus cuspiu no olho dele. Aquele cego de nascença tinha demônio? Tinha enfermidade? Cego de nascença é o que? É uma doença. E Jesus curou. E ele começou a enxergar. Coxos que faziam fila. Coxo é o que? Doença. Nasceu com aquilo, com aquela patologia desde nascença. E Jesus curou os doentes. Jesus cura a doença. Jesus cura a enfermidade. Jesus expulsa demônio. E Jesus ressuscita pessoas. Pastor, o que serviu os sinais? Para que serviu os milagres?
Para que você via as curas? Para mostrar a grandeza de Deus, que nada tem poder sobre as mãos do Senhor. Significa para enaltecer a glória de Deus. Sabe o que falava daquele cego? Os discípulos chegaram no canto e falaram assim: mestre, ele nasceu cego por quê? Será que ele pecou? Será que seus pais pecaram para que nascesse assim? E Jesus vai dizer uma resposta muito sucinta, tranquila: não, ele nasceu assim para que o nome do Senhor fosse glorificado através do Filho. Tem doença, tem enfermidade que você vai ter, para que a honra e a glória venha ser dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nome dele venha ser glorificado através da sua cura. As pessoas vão crer também em Jesus. Eu quero que você se coloque de pé diante disso. Eu dei aqui algumas nuances para vocês sobre cura, sobre o que é doença, sobre o que é enfermidade e sobre o que é demônio. Ficou faltando uma coisa, né? Pastor, mostra para mim na Bíblia aonde a pessoa não tinha doença, aonde a pessoa não tinha enfermidade, era só demônio. Tem na Bíblia? Então fala quem é. Não é doença, não é enfermidade, é só demônio. Eu dei exemplo de doença, dei exemplo de enfermidade e demônio. Faltou o exemplo de só demônio. Tirou da manga essa aí, varão. Tirou da manga, né? Tirou ar de espadas aí, né, varão? Demônio gadareno era o quê? Ele estava doente? Ele estava com alguma enfermidade? Dele era só demônio. Não era só um demônio, não. Era uma legião. Uma legião tem no mínimo 6 mil demônios. Uma legião de soldados, 6 mil demônios. É muito demônio pro corpo só, né? Agora aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. É impossível, dentro do meu corpo, eu sou um ser triuno. O que é um ser triuno? O que é um ser triuno? Ou um ser tricotomo? Corpo, alma e espírito. É impossível 2 espíritos habitarem no corpo humano. Dentro de você, ou tem o Espírito de Deus, ou tem o Espírito mal. É impossível um corpo subsistir 2 senhores. O que Jesus falou? É impossível servir 2. Há de agradar um e se agradar o outro. Presta atenção. Vem aqui à frente. Você que tem enfermidade, lado de cá. Você que pensa que tem enfermidade ou demônio, lado de cá. Você que acha que está endemoniado.